Existe algo curioso que acontece com pessoas inteligentes. Quando elas se envolvem emocionalmente com alguém, não é que elas deixam de pensar, mas passam a pensar a favor do sentimento. E isso muda tudo. De repente, aquilo que antes seria inaceitável começa a parecer compreensível. Aquilo que era óbvio fica confuso. E o que era um sinal claro vira dúvida. Agora pensa com calma. Quantas vezes alguém já tentou justificar o comportamento de outra pessoa, mesmo sentindo, lá no fundo, que aquilo não estava certo? Não é falta de inteligência, é apego. Mas existe um momento silencioso, em que a realidade começa a aparecer. E a pergunta que poucos têm coragem de fazer é: será que essa pessoa realmente me quer? Ou só se acostumou comigo? Vamos observar algo simples. Relacionamentos não se revelam nos momentos fáceis. Eles se revelam quando existe a chance de escolher, cuidar ou ignorar. Imagine uma situação comum. Uma pessoa passa por um dia extremamente difícil. Nada deu certo. Cansaço, pressão, emoção acumulada. Ela decide compartilhar isso com quem está ao lado dela, não para pedir solução, mas para ser acolhida. E a resposta que vem é fria, rápida, distante, como se aquilo não tivesse importância. Agora, uma pergunta honesta. Alguém que realmente se importa responderia assim? Cuidar não é resolver problemas. Cuidar é se fazer presente. É demonstrar que o outro não está sozinho. Agora pense em outra situação. Algo mais intenso. Um momento em que a pessoa realmente precisa de apoio. Pode ser um problema de saúde, um medo, uma insegurança, e mesmo assim, o outro simplesmente não aparece, não pergunta, não se movimenta, não se envolve. E aqui está uma verdade difícil de aceitar. Não é que a pessoa não pode, ela simplesmente não quis. E ainda assim, muitas pessoas permanecem. Sabe por quê? Porque se prendem aos momentos bons, aos momentos em que tudo parece funcionar. Mas isso é um erro comum, porque é fácil estar bem quando nada é exigido. Difícil é estar presente quando o outro precisa. Agora observe outro sinal silencioso, talvez um dos mais perigosos. Quando a pessoa começa a se sentir errada por querer o básico, por querer atenção, por querer presença, por querer respeito. Já percebeu isso? A pessoa começa a pensar: será que estou pedindo demais? Mas raramente se pergunta: por que isso parece demais para quem está comigo? E aos poucos, ela vai se adaptando. Fala menos, pede menos, espera menos, evita conflito, evita incômodo, evita ser quem realmente é. E o mais curioso, a relação parece melhorar, mas não melhorou. Ela só deixou de existir como deveria. Agora existe algo ainda mais revelador, e talvez mais difícil de encarar. Quando a ausência começa a ser mais confortável do que a presença. Quando o outro parece mais leve, mais solto, mais feliz, quando você não está. Isso pode aparecer em pequenas frases. Sem você, foi mais fácil resolver. Nem pensei em te chamar. Achei melhor ir sozinho. E nesse ponto, é preciso parar e refletir com coragem. O que exatamente está sendo mantido aqui? Porque existe uma diferença muito grande entre alguém que gosta da sua companhia e alguém que apenas tolera a sua presença. E permanecer onde se é tolerado tem um custo alto. O custo de, aos poucos, se abandonar. Agora vem a parte mais importante. E talvez a mais libertadora. Sim, se afastar dói. Mas existe um tipo de dor que constrói e um tipo de dor que destrói. A dor de ir embora é intensa, mas é limpa. A dor de ficar onde não há cuidado é constante e, silenciosamente, desgasta tudo. Então a pergunta não é: vou sofrer se eu sair? A pergunta certa é: quanto ainda vou perder se eu ficar? Porque no final, tudo se resume a uma coisa: valor. Quando alguém não reconhece o valor da sua presença, existem apenas duas possibilidades. Ou essa pessoa não sabe ver, ou você ainda não percebeu o quanto vale. E quando esse entendimento chega, as decisões mudam. Não por orgulho, mas por respeito. Porque presença não é algo comum, é algo valioso, e só deve permanecer onde é reconhecida. Agora me responde com sinceridade. Você está sendo escolhido, ou apenas aceito? Você está sendo cuidado, ou só mantido por perto?
Se essa reflexão fez sentido, talvez esteja na hora de fazer algo diferente. Às vezes, o maior ato de amor próprio não é insistir, é se retirar. Se esse conteúdo te fez pensar, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui, você não vai aprender a aceitar menos. Você vai aprender a se valorizar mais.